Oiê! Nesta aula a gente vai conversar sobre o uso de carregadores de bebê. No mercado a gente tem os slings de argola, os wraps, os cangurus. E hoje eu vou ensinar vocês a colocar o wrap, que é aquele tecido grandão. Ele é super interessante em bebês pequenininhos, tá? Porque ele acomoda muito bem o bebê, ele trabalha a curvatura fisiológica da coluna, o posicionamento correto do quadril com as perninhas, eu vou mostrar para vocês. E ele ajuda muito as mães porque ele descarrega o peso nos dois ombros. Isso faz com que a gente não sobrecarregue a nossa coluna, não piorando as dores que às vezes são tão comuns nesse período de pós-parto, porque a gente carrega muito bebê, às vezes não dorme direito, amamenta muito, e a coluna já fica sobrecarregada. Então, quando a gente utiliza, por exemplo, o sling de argola, ele geralmente sobrecarrega um lado só, porque fica posicionado sempre de um lado. E a gente não consegue ficar muito tempo com o carregador. Já o wrap, como ele descarrega nos dois ombros, a gente consegue ficar um tempo maior. É super comum os bebês dormirem no wrap, porque eles vão ficar apertadinhos, aconchegados, pertinho da mãe, o que lembra muito o útero, que é uma memória muito presente na vida deles nesse primeiro momento da vida. Né? Vocês podem utilizar eles desde quando o bebê nasce até ele querer ficar no colo de vocês. É claro que após um ano e 2 meses, quando a criança já tá andando, eles geralmente querem explorar o ambiente. E aí é difícil a gente conseguir ficar um tempo grande com o bebê no colo. Então vocês têm que aproveitar. Às vezes a gente coloca no wrap para dar uma corridinha ali num supermercado, às vezes coloca para fazer dormir ou em algum passeio mais rápido, mas é super comum quando eles começam a poder explorar esse ambiente de uma forma diferente, né? Quando eles estão engatinhando e caminhando, não querer ficar mais tanto tempo no colo. Então eu gosto do wrap já desde o comecinho. Por quê? Porque é uma fase que eles precisam do contato, pele a pele, colo, cheiro, barulhinhos da mãe, né? A gente tem um monte de demanda para fazer em casa, então quando a gente consegue colocar o bebê direitinho no wrap, a gente tem as duas mãos livres para poder fazer qualquer atividade que precise em casa. Às vezes eles vão ficar inquietos, irritados quando a gente for colocando, mas conforme a gente vai caminhando e chacoalhando um pouquinho, eles vão tendo aquela sensação do apertinho do útero, mais da movimentação do líquido, né? Quando eles estavam lá na barriga, eles estavam dentro de uma bolsa de líquido, então eles estavam sempre com um leve movimento. E aí eles vão se acalmando, eles vão conseguindo relaxar e muitas vezes eles embalam num sono. Então, assim, não desistam se o bebê chorar no comecinho. Claro que se ele ficar chorando e irritado o tempo inteiro, ou ele não tá num posicionamento correto, ou ele tá incomodado com alguma coisa, aí a gente tem que tirar. Mas na hora que for colocar, se ele começar a invocar, a se irritar, reclamar um pouquinho, vai conversando, vai fazendo algum chiado no ouvido, um shhh, vai colocando, vai chacoalhando e verifica se com isso ele não se acalma e consegue relaxar, tá? A colocação, ela é simples, mas leva um tempinho pra gente se acostumar. Então, a primeira vez, a segunda, a terceira, a gente vai ficar um pouco atrapalhado, mas depois eu sei que vocês vão tirar de letra. No começo vocês podem pedir ajuda, de repente, para o companheiro, a mãe, alguém que estiver aí perto, para poder auxiliar vocês. É sempre importante vocês fazerem a colocação de frente para um espelho, para vocês colocarem o bebê num posicionamento correto, e depois vocês vão pegando a prática e vocês vão vendo como fica tranquilo, tá bom? Então vamos lá, eu vou colocar no meu bebê para mostrar para vocês. Então esse é o wrap, ele é um pano bem grandão. Geralmente
as marcas que se vendem aí no mercado, eles colocam uma etiqueta, uma costura, alguma coisa que mostra aonde é o meio do tecido, para ele não ficar torto, tá? Então vocês pegam aqui, então, ou uma etiqueta ou uma costura, dá uma observada, o que faz com que a gente saiba que é o meio, tá? Para ficar bem centralizado aqui na região da nossa barriga, bem no meio, tá vendo a etiqueta? Aí a gente vai deixar ele bem abertinho e levar ele lá para trás. Quando a gente levar ele lá para trás, a gente vai cruzar o tecido, ok? Cruzou, vem abrindo, tá? Ele tá cruzado. E vai subir aqui por cima dos ombros. E aí a gente vai ficar dessa maneira aqui na frente. Eu vou ensinar uma técnica de colocação própria para o tamanho de cada bebê. Então a gente não vai fazer um pré-ajuste, a gente vai ajustar no bebê. Por que que é importante? Porque tem bebês que são menorzinhos, bebês que são maiorzinhos, no começo eles são pequenininhos. Se a gente deixar o wrap solto, a gente não tem a segurança de conseguir liberar o braço. Vocês vão perceber que vocês estão com o wrap segurando o bebê. Então aí, claro que já tá te auxiliando, porque já tem uma descarga de peso melhor, mas não é o posicionamento correto, tá? Então, às vezes, as pessoas ensinam uma pré-colocação, então o que é uma pré-colocação? A gente deixa o sling colocado, pronto no nosso corpo e depois pega o bebê. E aí, se tiver muito apertado ou muito frouxo, não fica adequado. Então, quando a gente faz dessa maneira, que eu vou ensinar vocês, a gente faz pro tamanho do seu bebê. Cada bebê tem um tamanhinho, tá bom? Então, lembra lá, a gente cruzou lá atrás e trouxe aqui em cima do ombro, tá? Não deixe engruvinhar muito o tecido, tá certo? Esse pedaço agora de pano, que tá aqui na nossa cintura, ele vai ser usado como se fosse a cadeirinha do bebê, tá? O bebê, então, nesse momento, imagine que tem um espelho aqui na minha frente, que eu tô conseguindo visualizar o que eu tô fazendo. Muitas vezes, talvez, seria importante no começo ter alguém acompanhando vocês para poder ajudar aí a segurar o bebê, tá? Ou deixa o bebê deitadinho no berço, no carrinho, em algum lugar, enquanto vocês começam a colocação, e aí vocês vão pegar o bebê. Sempre o bebê de frente para vocês, tá? É importante eles estarem de frente porque a gente vai trabalhar essa coluna aqui. Dessa maneira, no wrap não é interessante, tá? Eles não ficam com a coluna fazendo o C, que é importante, eles ficam muito solto. O canguru, aproveitando que para falar do canguru, fiquem atentos, porque os cangurus são vendidos para a gente usar, muitas vezes, o bebê nessa posição de frente. Essa região aqui, se for muito pequena, tá, do canguru, pode prejudicar o encaixe do fêmur, que é o ossinho da perna, no quadril. E além do que, às vezes, o bebê fica assim muito caído e muito solto, tá? Então, nem sempre o canguru é fisiológico, então tem que procurar aqueles ergonômicos, tá? Para não prejudicar as estruturas que ainda estão terminando de se formar, tá bom? Então, o wrap a gente vai pegar o bebê de frente pra gente, tá certo? Apoia eles aqui, segura aqui por baixo e vem subindo esse pedaço do pano. Coloca o bracinho dele pra dentro. Ele tá solto, o bebê, então eu tô sempre que segurar, eu preciso sempre segurar o bebê, tá? Coloca o bracinho pra dentro, vem subindo o pano, até nesse comecinho aqui do pescocinho e cabeça, principalmente nos pequenininhos que ainda não tem o controle do pescoço, que o pescoço ainda é muito molinho, tá? Então, a gente cobriu todo o bebê.
ele tá completamente solto aqui por baixo, tá? Se a gente solta o bebê, ele escapa. Então, tem sempre uma mão segurando principalmente o bumbumzinho do bebê, tá? A gente já vira o rostinho dele, que é onde ele vai ficar apoiado. A altura do bebê não pode estar aqui embaixo, tá? A gente não vai ter segurança e nem muito aqui em cima. Então, é uma altura que eu consiga dar um beijo na testinha do bebê, tá bom? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente precisa ajustar esse pano, tá certo? Então, eu vou começar a trazer esse pedacinho de pano aqui por baixo, a perninha do bebê vai ficar aqui pra fora, tá bom? Desse pano. E aí, o que que eu vou fazer? A minha mão tá segurando o bebê. A outra mão, eu vou pegar esse pano aqui, ó, e vou fazer esse movimento, ó, pra cima. Vocês vão sentir que conforme eu puxo aqui, eu sinto ajustar do outro lado, tá certo? Porque lembra que ele tá cruzado lá atrás. Aí eu pego mais um pouquinho de pano e vou sempre esticando, esticando. Até sentir ajustar tudinho. Quando eu sentir ajustar, eu vou passar aqui, ó, nas costinhas do bebê, por debaixo da perninha do bebê. Aqui vai fazer um X aqui embaixo do bumbum, ó, vai ser um dos pedacinhos do X, tá vendo? Vai fazer esse movimento e eu jogo esse pano lá pra trás. Eu posso até segurar aqui com a minha perna, tá vendo? Só pra não perder esse ajuste que eu fiz. Agora o bebê, ele tá um pouco mais seguro, porque já tem um tecido, ó, passando aqui por debaixo e tá preso aqui na minha perna, tá bom? Mas mesmo assim eu tô dando um apoio aqui pro bebê, com essa mão. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que do lado oposto. Então essa minha mão segura o bebê e a outra eu vou ajustando o pano, todo o pano. A hora que eu senti que ajustou, e aí agora aqui, ó, puxei pra cima, eu sinto ajustar desse lado, ok? A mesma coisa. Então eu venho aqui na frente, passo pelas costas do meu bebê, por baixo do pezinho. Agora a gente fez o X completo, certo? Um veio por aqui, o outro veio por aqui e tá ajustado. Neste momento, o bebê já tá seguro aqui, ele não tem como escapar, porque tem um X aqui, ok? Aí a gente pega de volta aquele outro pano que tava na perna, ou já pode fazer um nó aqui atrás, ou se for um pano muito grande, pode fazer um nó na frente. Aonde for a preferência de vocês. E está quase pronto. O que é importante a gente observar agora, tá? Por que do espelho aqui na frente? Eu preciso observar o posicionamento da perninha do bebê no encaixe do quadril dele, tá? Eu posso aqui dar uma ajustadinha aqui no pano, o bebê tá viradinho. O quadril do bebê, ele ainda tá encaixando, a perna ainda tá encaixando no quadril, ele faz esse movimento, a perna com o quadril. A gente não pode deixar a perna dele solta, é que aqui é minha bonequinha, né? Tá muito esticadinho. Eu preciso com que o joelho fique embaixo desse tecido, formando como se fosse aquele sapinho, tá? Então, é esse movimento, é essa posição que eu preciso do bebê, ó. O joelho mais alto que a linha do quadril, os dois, tá certo? Então, ó, a gente pega aqui o tecido, põe bem embaixo do joelho e sobe a perninha. Neste momento, a gente vai, bem essa etiquetinha aqui, ó, pra vocês verem o posicionamento do meio, tá? Nesse momento, eu tô tranquila, segura que o bebê não vai escapar e que ele tá firminho. O joelhinho tá acima da altura do quadril, posicionamento correto, coluninha em C, e eu consigo ter minha mão livre para poder fazer alguma coisa que eu precise, ali guardar alguma coisa, tá? E posso estar tranquila. Se o bebê estiver irritado nessa colocação, vai caminhando devagar,
faz um pouquinho de uma movimentação lenta, tá? O chacoalho nunca é um chacoalho muito grande, é mais aquela sensação, estou no útero da minha mãe, tem água e eu tô, ó, flutuando ali naquela água, gostoso, e vai percebendo se eles vão relaxando e muitas vezes eles vão se acalmando e dormindo, ok? E é assim que a gente continua. E aí, segue a vida, vai fazer as coisas e não tem problema algum. Quando o bebê for menor que 1 mês, ele for muito pequenininho, vocês podem fazer o posicionamento do pezinho para dentro. Então ele vai fechar o pezinho dessa maneira, tá? Os dois, como se fosse uma perninha de índio, e vai ficar lá dentro do saquinho. E a gente não vai conseguir visualizar o pezinho para fora. A partir de 1 mês, você já pode deixar o pezinho para fora. E ele continua aqui tranquilamente, tá? Aí, passou um tempo, o bebê acordou, começou a chorar, enfim, a gente vai tirar o bebê do sling. A gente também precisa tomar cuidado, porque em algum momento esse sling vai sair, principalmente naquela hora que o X que tá ali no quadril dele sair, se preocupar em segurar o bebê para não ter nenhum problema. Então a gente começa tirando aqui o nó, e a hora que a gente, ó, esse momento saiu o X, o bebê agora tá solto, né? Então eu sempre tenho uma mão apoiando o bebê para não correr nenhum risco do bebê cair. E eu consigo tirar meu bebê de volta. Então essa é uma colocação que a gente ajusta no bebê, então a gente consegue colocar para o seu bebê, para o tamanho do seu bebê. Então quando ele tiver 1 mês, ele vai ter um tamanhinho, quando ele tiver 4 meses, ele vai ter outro tamanho. Muitas vezes o pré-ajustado, às vezes fica muito largo. E se ele não tá justo, a gente não tem a sensação de segurança e não solta, tá? Ai, mas fica muito apertado, pode machucar o meu bebê. O que a gente quer é trazer um pouquinho a memória lá do útero, onde ele realmente estava apertadinho e justinho, sem muita liberdade de movimento, né? Então não tem problema nenhum. Se o bebê não reclama, ele tá bem. Ele tá tranquilo, se ele dorme, ele tá bem, ele tá tranquilo. Então, como eu falei pra vocês, pode ser estranho nos primeiros dias, eles não entendem o que tá acontecendo, o que é esse pano, o que tá me apertando. Então, se ele começa a ficar incomodadinho e depois ele relaxa, não tem problema algum. É claro que se ele ficar chorando o tempo inteiro, alguma coisa tem. Ele pode não estar acomodado bem, ele pode estar com fome, ele pode estar com algum outro desconforto, não necessariamente relacionado ao REP, né? E aí a gente precisa ter atenção e observar e ver o que está acontecendo e corrigir ali, ajudar este bebê, tá? Mas geralmente a gente coloca, alguns reclamam bem no comecinho e conforme a gente vai caminhando, eles relaxam bastante e muitas vezes eles dormem, tá? Espero que vocês consigam usar, é super legal para o bebê e para as mães, dá um pouquinho de liberdade pra gente, porque a gente vai carregar esses bebês no colo, né? Então, se a gente tiver um apoio, que a gente não precise carregar no braço, porque o que acontece quando a gente carrega só no braço, começa a cansar e a gente começa a sobrecarregar a coluna, muda a postura e vem as dores. Então o REP também vem para facilitar a gente evitar esses problemas posturais e de dores. Tá? Então traz bastante liberdade também para as mães. E qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato com a gente, que eu consigo esclarecer as dúvidas que vocês tenham. Um beijo e até a próxima aula.